Bom, então vamos lá. Vou dar o oi de novo, né? Já que eu não sei se a maioria ouviu o que eu falei ou não, se tem gente chegando agora ou não, mas como eu estava falando, aula de hoje panetone, um panetone de base vegana, ou seja, ele não é só sem glúten, ele é sem glúten, sem leite e sem ovos. Gente, panetone, para mim, já é a receita mais desafiadora, tá? Que existe aí do tradicional e também do sem glúten. É a mais desafiadora, na minha opinião, um dos pães mais difíceis de se fazer, tá? E chegar numa versão sem glúten, sem leite, sem ovo, ainda muito mais difícil. Por isso que essa aula é tão especial para vocês. Eu espero que vocês fiquem atentos aí para pegar todas as dicas, porque tem muita informação. Evitem fazer junto comigo, tá? Façam depois da aula, ou se vocês quiserem deixar para amanhã, mas hoje mesmo dá tempo de fazer, que vocês vão ver que é super simples, apesar de que tem muita gente que acha que é muito difícil fazer receita de pão. Nossa, será que eu dou jeito para coisa, não sei o quê? Gente, vocês vão ver que é muito, mas muito simples fazer a receita. O mais complicado é você fazer alquimia de farinhas e entender o restante do processo, mas reproduzir a receita, facílimo, tá? Isso que eu quis trazer para vocês aqui, para mostrar e incentivar que vocês parem com as desculpas. Chega de desculpa aí, de dizer, eu não consigo fazer, eu não dou para coisa. Não, você consegue. Sim, todo mundo consegue. Eu só comecei na culinária há 8 anos. Já comecei no sem glúten, mas eu só comecei há 8 anos. É muito pouco tempo. Eu não virei cozinheira, não sou cozinheira da vida inteira, da infância, que está lá grudada na barra da saia da mãe, vendo a mãe cozinhar e etc., que vai aprendendo durante a vida inteira. Não, eu aprendi ali, na marra. Ali na prática do dia a dia. Mas a cozinha é isso, a cozinha é praticar, tá? Ninguém vira um grande cozinheiro, ninguém vira nada na vida se você aí não praticar constantemente. Eu costumo muito dar associação com atleta. Você vê grandes atletas aí, que eles treinam lá todos os dias, senão eles não conseguem o objetivo. E para tudo na vida é assim, a gente tem que treinar todos os dias ali o que a gente se propõe a fazer, para a gente fazer cada vez melhor. Então, não desistam na primeira tentativa frustrada de vocês. Se eu tivesse desistido nas minhas primeiras tentativas frustradas, que foram muitas na cozinha, não estaria aqui hoje entregando essa aula aqui para vocês, tá bom? Panetone, como eu disse, ele vai ser recheado, eu vou dar dicas para vocês, não vou fazer os recheios aqui na aula, porque os recheios precisam de tempo para gelar, precisa de tempo de geladeira, precisa de tempo para resfriar, como é o caso, por exemplo, de uma ganache, que a ganache aqui que eu cobri esse panetone. Então, vou dar algumas dicas, fiquem atentos, estejam com um caderninho aí em mãos para anotar tudo que eu vou falar por aqui. Outra coisa que eu peço é aí paciência de vocês, tá? Com relação às dúvidas. A gente vai ter momentos para tirar as dúvidas, tá? O Thales está aqui na mediação, ele vai passar as dúvidas de vocês para mim no momento certo. A hora que eu falar, gente, vamos tirar a dúvida agora, escrevam as questões de vocês, porque se vocês ficarem falando aí no chat durante a aula, o que acontece? A sua dúvida sobe e a gente não vai ver lá para frente, tá? Então, o ideal é que vocês esperem por esses momentos, que aí a gente consegue tirar as dúvidas de todo mundo. Fora isso, a gente deu de bônus para vocês assistirem essa gravação por 30 dias aí dentro do Hotmart, tá? Aí a gente vai entrar com essa gravação até 2 dias depois da aula de hoje, porque a gente precisa editar ainda, então demora um pouquinho. Tenha uma certa paciência com relação a isso, tá? E ela estará no Hotmart de vocês, tá? Presta atenção lá, para quem não conhece muito a plataforma super simples de ser utilizada, tem todas as informações lá dentro, fiquem atentos ao e-mail, se não chegou no e-mail, se vocês estão aqui, sinal de que chegou no e-mail, fizeram tudo direitinho.
Mas, se não chegou, e-mail para suporte@b2martins.com.br, que é a minha equipe de suporte que atende todos vocês aí com essas questões de acesso à plataforma do Hotmart, tá bom? Bom, vamos começar a aula de hoje, essa aula super deliciosa para vocês de panetone. Final do ano, a gente passa o ano inteiro desejando comer panetone. Eu sei que é uma das receitas mais queridinhas de todo mundo, que todo mundo fica ali com muita vontade de comer, muita vontade mesmo, mas por conta das restrições acaba se privando, não tem acesso a bons panetones aí sem glúten no mercado, e o que tem talvez seja muito caro, que não é para o bolso de vocês. Então, o ideal é que vocês façam a receita. Aí sim, vocês vão poder comer sempre que vocês quiserem. Não é panetone só para dezembro, é panetone para o ano inteiro. Sempre que você tiver vontade de comer o seu panetone, você não vai passar vontade. Chega de passar vontade, não tem isso aqui comigo, né? Com o Viver Sem Trigo não tem isso. Eu estou aqui realmente para transformar o sonho culinário de vocês em realidade, né? Por isso que eu trabalho aqui 24 horas, quase todos os dias da semana, né? Eu estou aqui virada desde ontem, hoje de manhã cedinho estou aqui trabalhando para chegar nessa receita perfeita para vocês e em todas as receitas que vocês têm vontade de comer. Porque as receitas que vocês têm vontade de comer são as receitas que eu também tenho vontade de comer. Então, eu não vou me privar. Imagina passar uma vida inteira se privando de comer o alimento. Não dá, gente. E não dá para a gente ficar refém também do que existe aí no mercado, porque hoje já está mais fácil, tem muita coisa, mas não é e nunca será igual aos que a gente faz em casa. Então, vamos começar a aula de hoje com o nosso queridíssimo panetone. Bom, vou só tirar ele daqui, que eu vou precisar usar a bancada, depois eu vou cortar, nem cortei ainda, mas depois eu vou cortar ele para vocês, tá? Para a gente começar a aula de hoje. Tá bom. Gente, ó, só um segundinho que a gente vai desativar o som de todos vocês aí, então o meu vai cair também, então vou aguardar e vocês aguardem também, por favor. Agora eu tô com áudio. Oi, oi. Oi, oi. Voltamos. Estou com áudio aí. Estou com áudio. Beleza. Bom, gente, ó. Sabe aqueles memes da internet que o povo fala assim: ai, eu só não vou treinar, só não vou fazer esse exercício aí de yoga que você está fazendo, porque eu não tenho uma roupa igual. Ai, só não consigo fazer isso porque eu não tenho esse top igual que você está usando. Sabe esse meme que a galera adora falar? E tenho certeza que vocês já falaram também. Eu mesma já usei várias vezes. Aí brincando quando eu vejo alguma coisa que eu acho muito difícil de fazer. Mas uma coisa o povo usa para dar desculpa para não fazer as receitas de pães, né? Fala assim, ai, precisa ter batedeira. Eu só não faço porque eu não tenho uma batedeira igual a sua, bonita, que eu demorei 7 anos para ter. Ela é bonita hoje porque eu tenho um estúdio para ela aparecer e ficar tudo bonito no visual para vocês. Que ela é muito boa também. Não posso negar que ela é um sonho de consumo da maioria das pessoas. Mas não é por isso que vocês não vão fazer a receita. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer a receita de qualquer jeito, até sem batedeira. Isso é inédito, hein? Não costumo fazer isso, porque com batedeira é muito mais fácil, mas hoje eu vou fazer o panetone aqui, ó, com as mãos,
para vocês, e aí eu quero ver qual vai ser a desculpa. Porque a desculpa da batedeira já não vai ter. Então, vamos lá, gente, que eu vou fazer com as mãos essa receita. Não vou usar nenhum equipamento doméstico, tá? Chega de meme, chega de desculpa, não tem essa, só não faço porque não tenho batedeira. Vai fazer sim, porque eu vou te ensinar a bater a massa com as mãos. Então, vamos lá. Para vocês verem como é super simples fazer pão sem glúten. Muito mais simples do que fazer o pão tradicional com glúten. Eu estou aqui colocando a minha tigela em cima de uma balança. Sempre zera a tigela, tá? Zera a balança aqui para ela não acumular o peso aqui da sua tigela. Então, você tem que zerar. Tem um botão chamado Tare. E eu vou usar aqui, como a base principal das farinhas, um amido. Coisa diferente nas receitas de pão. Geralmente eu uso uma farinha de base, né? Só que eu vou usar um amido, que é o amido de milho. Vou colocar aqui 150 gramas. Nas minhas aulas, todas, de todos os cursos, eu tenho uma aula específica sobre farinhas, onde eu falo da importância de todas elas e por que a gente usa cada uma delas dentro da receita. Tá? Então, isso é uma aula que faz parte de todos os cursos meus aí que existem. E em janeiro, a gente já vai começar com a venda do fermentação natural. Hoje a gente vai usar o fermento biológico seco, aquele de pacotinho mesmo, tá? Não é com levain. Mas em janeiro teremos turma nova de fermentação natural sem glúten. Amido de milho aqui, agora eu vou entrar com farinha de arroz. Para vocês, só 50 gramas de farinha de arroz. Estou separando os ingredientes secos aqui para mostrar que nas minhas aulas eu não trabalho com mistura de farinha pronta. Eu mesmo faço as minhas misturas de farinhas. Não tem essa de ter mistura importada, não tem essa de ter zaia, tá? As minhas aulas, eu preparo as misturas de farinhas, isso mesmo. Então, eu gosto de mostrar para vocês fazendo aqui direitinho, para ninguém duvidar se eu estou usando algum ingrediente ali, né? Ai, mas você não me falou o que tinha dentro desse saquinho. Não, mostrando aqui, ó, os meus potinhos com nome, polvilho doce, amido de milho, farinha de arroz. É isso que eu uso nas minhas receitas, nas minhas misturas de farinhas. Não uso nada de mistura pronta para as minhas receitas de aulas. Então, vamos colocar aqui o polvilho doce, só 50 gramas de polvilho doce. E eu sei que é uma pergunta muito frequente aí de vocês com relação às substituições, pelo que pode substituir e etc. Gente, essa é uma receita muito única. Eu estou usando farinhas extremamente acessíveis aqui para vocês, tá? Super acessíveis, baratas para essa receita. Então, muito cuidado com substituição. Principalmente amido de milho, que eu sei que tem um monte de gente que vai querer trocar aí. Os amidos, eles não podem ser trocados na mesma proporção. Não posso trocar amido de milho por fécula de mandioca ou por polvilho doce, porque ele tem a sua função específica para o pão, tá? Que é deixar uma textura de miolo com a melhor textura de miolo e com mais alvéolos, né? Porque ele dá uma maior explosão de forno, tá? Então, é muito importante que vocês usem e sigam a receita como ela está determinada aí para vocês, tá bom? Agora aqui eu vou pesar num potinho à parte os mais leves, que são goma xantana, super necessária
não tem substituição para goma xantana. Afinal de contas, esse é um pão sem glúten, sem leite e sem ovos. Toda a química dele foi pensada para chegar na estrutura do pão. Então, se vocês alteram qualquer ingrediente, vocês vão alterar toda a receita. Então, o ideal é que vocês não alterem os ingredientes, tá? Porque não é simples chegar numa receita vegana. Quem faz coisa vegana aí sabe que é difícil. O ovo é uma das proteínas principais para as receitas. Então, chegar numa receita vegana requer alquimia, requer entender dos ingredientes e das proporções que eles devem ser utilizados, tá? Isso é muito importante que vocês saibam, porque eu estou tirando o principal, que é o ovo. E eu não tenho liga, eu não tenho glúten, eu não tenho nada. Então, como é que eu vou fazer para dar uma liga aqui nesse meu pão? Tem que usar determinados ingredientes para ter isso, tá? Agora aqui eu vou colocar o psyllium. Para quem não conhece o psyllium, ele é uma fibra. Usem a fibra, tá? Que é essa mais flocadinha. Por quê? O outro que é em pó, que é vendido em indústria farmacêutica, a densidade dele é muito menor do que da fibra, então vai dar alteração. Se você colocar uma proporção muito grande, vai alterar totalmente a sua receita. Então, vocês encontram facilmente o Psyllium Husk, né, que eles falam, aí nas casas de produtos naturais, vocês acham super fácil, tá? Até online também, para quem tem cidade aí que não entrega, vê algum produto online aí, alguma loja online que entregue para você, tá bom? Mas evitem aqueles farmacêuticos, não gosto muito deles, não. Vou colocar aqui, antes que eu esqueça, o fermento. Eu vou usar só 3 gramas de fermento, porque a quantidade que eu tenho aqui de farinhas, tá? Então, a gente usa 1% de fermento do peso das farinhas que nós estamos utilizando. Volta para cá, vou colocar o açúcar. Com relação ao açúcar, e essa é a pergunta do milhão, que todo mundo quer substituir açúcar das receitas. Bom, vamos lá falar sobre o açúcar. Panetone é um pão doce, né? Então, o açúcar, ele entra por panetone apenas para adoçar a massa, não entra para estrutura de massa, diferente de bolo, tá? Aqui a gente pode mexer no açúcar para a quantidade que vocês quiserem, ok? Como a gente vai fazer uma fermentação longa? Não vai ser aquela fermentação rápida, que geralmente eu misturo o fermento na água, com açúcar e espero fazer aquela espuma. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo isso aqui. E eu não vou fazer, porque a gente vai fazer uma fermentação longa, tá, dele. Então, a gente pode usar o que quiser. Quer fazer com açúcar? Faz. Não quer fazer com açúcar? Não faz. Quer usar adoçante? Pode usar adoçante, sem problema nenhum. Só tem que aprender a respeitar os tempos de fermentação. Super simples. Estou desmistificando aí mais uma coisinha para vocês, que é com relação ao açúcar, né? Se pode substituir por adoçante ou não. Sempre pode fazer com adoçante, se souber fazer a fermentação correta, tá? Então, vamos lá, aqui colocar 100 gramas de açúcar. Pode usar qualquer açúcar, açúcar de coco, demerara, eu estou usando cristal, mas pode ser demerara, pode ser mascavo, pode ser mel, só cuidado, porque o mel, ele é mais líquido, tá? Então, vai mudar um pouquinho a densidade aí na hora de você colocar os líquidos na receita. Geralmente, quase não se usa mel, né? Não sei quando vai pouca quantidade. Misturar aqui o açúcar. Sempre que eu vou colocando os secos, vou dando uma misturadinha para incorporar tudo. Aqui. Agora eu vou já separar o sal
porque o sal entra por último. E como eu sou muito esquecida, eu sempre deixo ele do lado para evitar de esquecer de entrar com ele na receita, tá? Vou pegar o sal aqui. O e-book com o PDF já está no Hotmart de vocês, com todas as medidas que eu estou usando. Aqui, agora eu volto para cá e eu vou acrescentar a gordura. Estou usando um óleo, tem 30 gramas de óleo. A gordura pode ser qualquer uma. Qualquer gordura que você queira utilizar, óleo de coco, banha, manteiga, que vocês quiserem fazer. Thales, posso pedir só um favor? Pega a essência de panetone ali dentro para mim, por favor. Aí dentro desse armário. Eu esqueci de pegar a essência. Aí embaixo, amor. Seguinte, na receita de vocês eu dei uma dica aí para vocês usarem ou suco de laranja ou água e usar as raspas de laranja. Como eu vou fazer o meu de chocolate aqui, eu vou usar a essência de panetone mesmo, tá? Mas se vocês quiserem para ele ter bastante sabor, pode usar o suco de laranja e raspas da laranja, que fica delicioso também. Eu vou usar a essência mesmo de panetone aqui. Aí vocês podem colocar o equivalente a uma colher de sopa de essência de panetone, tá? E aqui eu tenho separado o meu ingrediente líquido, que é a água. Na receita de vocês está 200 ml. Eu sempre pego um pouquinho a mais. 250 ml eu peguei aqui. Essa é a parte mais importante da receita, além da composição da mistura de farinhas. Vocês escutam muito falar aí sobre umidade, né? Umidade, regular a umidade. Por isso que eu primeiro misturei os secos, coloquei agora, por último, os líquidos. Porque é isso que a gente tem que fazer em qualquer receita de pão, tá? Nunca entre com os líquidos primeiro. Por quê? A umidade é uma variável. Sempre, sempre. Vai variar da minha cozinha, do horário que eu estou fazendo, da minha cidade para a sua cidade, para o horário que você vai fazer, para a estação do ano que nós estamos e etc. Umidade é variável. Então, a gente ajusta a umidade por último. Sempre o ingrediente líquido na receita vai entrar por último, tá? Porque a gente vai acertar o ponto. Ah, é no olhômetro? Não, não é no olhômetro. Ela tem uma medida, mas ela pode variar. Isso é muito importante que vocês saibam. E sabe por que eu estou falando isso? Porque vocês só pensam em umidade como a água da receita. Não é verdade? Vocês só pensam em umidade como a água da receita. Mas vocês já ouviram falar em umidade ambiente? Ninguém pensa nisso, né? Até eu esqueço disso de vez em quando. Pego lá a receita que eu já estou acostumada a fazer, faço sempre, etc. Vou lá, pego a quantidade de água e viro na minha batedeira na hora que eu estou fazendo o pão. E o que acontece? Tem dias que está mais úmido. E aí? Aí a receita fica mole. Tem dias que está seco. Quando está seco, ok, a gente consegue corrigir. Mas e quando não está? E quando está úmido pra caramba? São Paulo, esses dias, está com 71% de umidade. Bastante umidade. Então, a minha água das receitas sempre diminui. Esses dias, dentro da minha comunidade Sem Trigo, uma das minhas alunas mandou uma mensagem para mim lá, falando exatamente assim: Paula, já fiz e refiz a receita da bisnaguinha várias vezes e ela sempre fica muito mole, eu não consigo modelar. E eu já diminuí a água e eu não consigo modelar a bisnaguinha e tal, e etc. Aí eu perguntei, você não está errando nos secos? Porque às vezes a gente erra ali, né? Pesando, vê a medida errada.
Não, estou fazendo tudo direitinho. Aí eu virei para ela, onde você mora? Ela falou, então, eu moro no Canadá. Tá muito frio aqui essa época do ano. Eu falei, diminua mais a água da sua receita. Porque o Canadá deve estar extremamente úmido essa época do ano. Neve, gente, né? Muita umidade. Então, a água tem que ser reduzida muito. E você não precisa ter medo nessa redução. O que você precisa entender é saber como chega no ponto da sua massa. E tem que ficar atento a todos os detalhes, porque esse é um fator-chave aqui para as receitas de vocês. Então, eu sempre deixo um pouquinho de água a mais, porque se está seco, a gente precisa de um pouquinho de água a mais. Quando está úmido, eu não vou usar toda essa água daqui, não. Vocês vão ver. Eu já fiz hoje mais cedo. Bom, panetone, já fiz alguns hoje. Só hoje eu já fiz uns 4. Então, vocês vão ver como que é isso que vai funcionar. Vou colocar uma luva. Deixa eu pegar minha luva. Eu estou de esmalte, vou manipular a massa com a mão. Eu vou colocar a luva aqui. E é só porque eu estou dando uma aula também, tá? Só para fazer o Fê tá indo aqui. Só para fazer a professora direitinho. Porque senão eu uso com esmalte mesmo, é aquela maravilha. Bom, agora é o seguinte, aqui eu vou colocar um pouquinho da água. Cerca de metade dessa água aqui. Lembra que eu tinha colocado 250? Coloquei 150, tá? De água. Aí a gente vai assim, juntando tudo aqui com as mãos, tá? Essa massa, ela é uma massa que fica bem mole. Bem molinha mesmo. Então, é fácil para você manipular com as mãos. Só dá trabalho. Tem que ficar aqui. Apertando, incorporando todos os ingredientes. Tem farinha no fundo? Coloca um pouco mais de água. E aí, ela vai incorporando. Não tem mais farinha nenhuma aqui? Ah, escuro. Escuro, Fê. Escuro. Não, mais claro. Não tem mais nenhuma farinha aqui? A gente vem com o sal, para não esquecer do sal. E vai manipulando a massa. Movimento de batedeira é esse movimento aqui, não é? Que assim que bate a pá, aqui também a gente pode fazer assim. Por que que eu faço na batedeira, gente? Porque dá muito trabalho. A batedeira bate em 2 minutos. Aqui a gente fica suando, batendo em 2. Estou treinando bíceps, mas eu já treinei hoje, tá? Então, a massa tá pesada ainda, ó. Tá bem pesada. Então, venho com mais um pouquinho de água. Eu estou aqui quase no limite da... Aí, quando você coloca a água, você tem que incorporar toda essa água aqui na sua massa. Não pode deixar ela sem incorporar, tá? Na batedeira é super simples. Bateu, vai colocando água aos poucos, a hora que ela grudar na lateral da tigela, tá pronto. Aqui a gente fica camelando. Mas eu não ia perder a chance. Volta aqui para mim, Fefo.
Mas eu não ia perder a chance de brincar com o povo do meme. Só não faço porque não tem a sua batedeira. Ontem alguém escreveu para mim nos comentários do Instagram de alguma coisa que eu estava falando e alguém fez essa pergunta. Ah, mas eu consigo fazer essa receita usando uma batedeira velhinha, de vó, etc. Aí eu respondi para a pessoa, você consegue fazer essa receita até na mão. Estou mostrando que é possível, sim, fazer essa receita até na mão. Olha aqui, ó. Olha como ela já gruda. Tá vendo como ela gruda nas laterais? Que ela tá mole. Este é o ponto correto, tá? E ela faz como se fosse um glúten mesmo. Olha aqui, ó. Ela faz uma cola. Isso daqui é a proporção correta, né? Isso é a proporção correta entre goma, xantana e psyllium. Tem uma função colocar esses dois lá na proporção que eles estão lá. Muita gente fala aí gel de linhaça, gel de chia. Funciona não, gente. É química mesmo o negócio que funciona, tá? E aqui eu tenho gotas de chocolate, eu estou usando 90 gramas de gotas de chocolate, caso vocês queiram, mas fica meio que à vontade. Pode ser frutas cristalizadas também, o que vocês quiserem usar para a receita. Pronto. Olha a massa aqui, bonita. Vou tirar aqui a luva. A massa bem bonita. E ainda sobrou água aqui, hein? Sobrou um pouco mais de 50 ml de água. Eu tinha passado de 250, tinha um pouquinho a mais de 250, então sobrou. Para vocês verem como a história da hidratação é fundamental e tem que ser respeitada. Esse passo de ir colocando a água aos poucos. Você tem que saber ponto de massa. Não decorar a receita. É isso que você tem que saber, tá? Principalmente. Agora aqui, eu vou dividir essa massa em duas forminhas dessa de 250 gramas, tá? Que fica melhor aí para vender, fica super bom. Cadê minha balança? Ou, se você quiser fazer uma receita só, você pode colocar em uma forma, toda a massa, em uma forma de 500 gramas. Eu vou fazer assim, porque os menores que eu assei agora, eu fiz nessa daqui, então já tenho todos os passos para mostrar exatamente aqui para vocês, tá? Então, na minha tinha dado ali, acho que 340 gramas de massa em cada uma das forminhas. Então, vai ser o que eu vou partir de princípio aqui para colocar dentro dessas forminhas aqui de panetone. Tem alguma dúvida aí, Thales? Não? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar, este é o momento enquanto eu vou separando aqui a massa nas forminhas, tá? Fica à vontade aí para falar e o Thales vai me passando, a gente vai conversando. Se tiver dúvida aí. E a gente coloca a massa diretamente aqui mesmo, não precisa modelar, fazer nada. Se eu quiser fazer com ovos. Aí, Quando a gente faz com ovo, o povo quer sem ovo. Aí quando a gente faz sem ovo, o povo quer com ovo. Aí é o seguinte, é diminuir a hidratação da massa. Essa daqui iria só no máximo 2 ovos. Essa receita, tá? E você diminuiria a hidratação e a quantidade de goma xantana também. E psyllium não precisa. Então, entra ovo, sai psyllium e goma xantana vai para 2% do peso das farinhas. Espero ter resolvido a sua dúvida. É mais ou menos isso. Pode ser a goma xantana com goma agar, mistura já comprei pronto. Pode ser. Essa misturadinha aí pode. Pode ser sim. Com dúvida em relação ao adoçante, tem a restrição eritritol.
Dúvida com relação ao adoçante, você pode usar qualquer adoçante que você queira. Não tem assim, o que você quiser usar, só que você usa na proporção que está na receita. Se você quiser uma receita mais adocicada, se você não quiser ela tão adocicada, e ela não fica tão adocicada, tá, gente? 100 gramas não é uma xícara, é pouco. Então, ela não adoça muito, mas o panetone é um pão mais doce, né? A minha dúvida é de forno, o meu não é elétrico. Forno, não cheguei lá ainda. Aguenta aí que já já eu falo de forno. Perdi quantidade de goma xantana e psyllium. Tá no seu Hotmart, a receita está no PDF, bem bonitinha aí para vocês. Você não perdeu nada, é só você colocar lá no seu PDF que tá lá a receita, tá bom? Qual a melhor pá da batedeira para usar? A melhor pá é essa daqui, ó. A raquete. Você usa a raquete que ela bate bem. Aquele gancho é para sovar massa. Como a gente não sova massa sem glúten, não tem necessidade de usar o gancho. Precisa envolver as frutas em alguma farinha? Não precisa envolver fruta em nada, a massa é bem densa, então ela não vai afundar, essas coisas aí que o povo faz, isso é mais para bolo, porque a massa é bem mole, mas essa daqui, nossa, é bem densa, então não precisa envolver a fruta em nada. O que muita gente faz é hidratar as frutas secas, por exemplo, ameixa ou uva passa, o pessoal dá uma hidratadinha nela, para evitar que ela sugue a água da sua receita. Mas só isso. Pode hidratar com um pouquinho de água quente, assim. O que mais? Várias. A parte líquida pode ser laranja, suco de laranja ou raspas? A parte líquida eu falei antes da gente começar, né? Acho que você não prestou atenção. Pode ser suco e pode colocar as raspas para dar o sabor. Tá até no PDF isso. Vamos. A massa precisa dobrar de tamanho para assar? Vocês estão perguntando coisas que eu nem falei ainda. Gente, vamos esperar? O que faz um panetone explodir no forno? Pergunto porque eu já faço vegano e não dá barriga. Ele tipo que explode. Pergunto caso me aconteça. Forno doméstico. Vou falar sobre tudo isso daqui a pouco. Então, vamos esperar? Bom, aqui tenho óleo e uma colher. Mais simples que isso, impossível. Então, é para ninguém dar desculpa mesmo de que não consegue fazer, de que não tem isso, de que não tem aquilo, nem nada. Então, passa o fundinho da colher no óleo e aperta ele aqui no fundo da massa, da forminha, tá? Como eu falei, essas forminhas são forminhas de 250 gramas. E aí, deu 340 gramas em cada uma dessas forminhas aqui. Então, aqui eu venho com a colher, amasso bem, já vou dando uma alisadinha com o fundo da colher mesmo. Agora é o seguinte, eu venho com a espátula, só dou uma embebida aqui no óleo também, e eu vou entrando nas laterais aqui, vou pegar aqui em cima na mão para vocês verem melhor. Eu vou entrando nas laterais para dar uma abauladinha e ficar com aquele formato bonitinho, tá? Vai fazendo isso nos dois panetones. A água precisa estar morna ou temperatura ambiente? Se a sua cidade estiver muito fria, o ideal é que você aqueça um pouquinho essa água para aumentar a temperatura ali de fermentação do pão. Lembra que pão fermenta em temperatura média ideal de 25 graus a 30 graus, tá? Então, sempre que você quiser dar uma acelerada no processo de fermentação, você usa água mais quentinha. Mas se não, eu usei água temperatura ambiente, porque ele vai descansar agora. E descansar é não ter pressa. A gente pode fazer longa fermentação com fermento biológico seco, tá? Isso é super importante que vocês saibam. É diferente de levain, porque o levain tem que fazer longa fermentação também. Sim, o levain também é para fazer longa fermentação, mas não necessariamente tão longa. Isso daí é mito.
né? Um pão com levain com 6 horas já é um pão de uma certa fermentação e que funciona tanto quanto o fermento biológico seco. A diferença é a textura. Na minha opinião, os pães com levain têm uma textura infinitamente superior aos pães com fermento biológico seco. E eu vou provar isso para vocês no mês que vem, quando eu estiver iniciando a minha jornada de nova turma do fermentação natural, que eu vou mostrar para vocês a mesma receita com levain e com fermento biológico. Aguardem, porque isso vai ser esperado aí. Não fiz hoje, porque o meu levain morreu, porque ele mofou, porque estava muito quente aqui em São Paulo. Mas tudo bem. Bora, vamos lá. Vou falar sobre fermentação aqui. A gente vai deixar, e o povo sempre pega nesse problema aqui, que quando eu falo, tem que dobrar de volume, tem que dobrar de volume, mas não é o dobrar total de volume. Ele tem que atingir até 50% desta medida que está aqui. Põe para cima, Fefo. Desta medida que está aqui. Eu vou botar aqui mais para cima para vocês verem. Tá bem no fundinho, tá? Ele tem aqui 2 dedos só de massa no fundo dessa forma. Vou botar aqui para vocês. Só tem isso aqui de massa, 2 dedinhos, tá? Aí ele vai fermentar. Quanto tempo? Não tá aqui, tá aqui. Quanto tempo ele fermenta? Até ele dobrar de volume. Vira aqui, Fefo. Tem a mesma medida, tá? É a mesma receita, a mesma quantidade de massa e tem a mesma medida. Já dá para ver aí para vocês? Aqui. Isso. Ó. Já dá aí para ver para vocês que dobrou de volume. E quanto tempo ele ficou aqui para dobrar de volume? 5 horas. Hoje. 5 horas no meu forno, que tem uma funçãozinha aqui, que é deixar fermentando. Então, ele fica ali numa função de 30 graus, 40 graus, em temperatura controlada. Então, ele fica quentinho. Fermento precisa de calor, tá? O fermento, para ele ter uma boa fermentação, ele precisa estar quentinho. É igual nós. No verão, a gente faz tudo, né? Estamos aqui no pique. Esfriou um pouquinho, a gente fica o quê? Amuada, com preguiça, não quer fazer nada. O fermento é igual. Esfriou, ele demora mais para dobrar de volume. Aí tem gente que fala, mas eu fiquei, deixei 24 horas, 48 horas, o povo começa. Gente, se ele já cresceu um pouco, tá bom. Não precisa esperar que ele fique assim. E aqui vocês já estão vendo que ele já cresceu um pouco mais do que esse que está na forma. Olha aqui, ó. Tá vendo? Antes do forno, porque ele não vai ficar. Ele só vai ter a explosão que alguém estava perguntando aí no forno, tá? E agora eu vou aquecer o forno aqui. Eu esqueci de fazer esse processo. Vou aquecer o forno, 230 graus. 230 graus, isso tudo? 230 graus, forno elétrico. Forno a gás, para quem já está perguntando aí do forno, no máximo, o máximo do seu forno a gás. Coloca aí na temperatura mais alta dele e deixa ele pré-aquecer. Mas não é pré-aquecer, aquele pré-aquecer de 10 minutos, não. Porque forno a gás, se você pré-aquecer 10 minutos, ele não chegou nem a 150 graus. É pré-aquecer por mais de 30 minutos. É pré-aquecer por mais de 40 minutos. Forno a gás é isso, é forno muito quente. Forno elétrico, 230 graus para começar. Depois a gente muda essa temperatura, tá? É isso que vai dar a explosão de forno. É um forno muito quente nos primeiros minutos de cozimento do seu pão, do seu panetone, do seu pão francês, da sua bisnaga, do que você estiver fazendo de pão. Sempre que você quiser que tenha uma explosão de forno, é usar uma
alta temperatura nos primeiros 15, 20 minutos de forno. E depois você pode baixar a temperatura e voltar e terminar de assar numa temperatura mais baixa, senão ele queima, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas para ter explosão de forno, é alta temperatura no forno. E eu estou aquecendo água aqui para fazer vapor no meu forno elétrico, tá? A gente só usa vapor no forno elétrico para simular um forno combinado, que seria o mundo ideal da panificação sem glúten, ter um forno combinado em casa. Mas ninguém tem, nem eu tenho, ninguém tem. Esse daí é só coisa de escola grande, etc. A gente trabalha com forno doméstico. Eu trabalho com forno doméstico aqui, Brastemp. Meu forno é esse. O meu forno da minha casa é igual ao da sua. Não tem diferença. Eu não tenho um forno combinado, que é o forno especial. Então, a gente usa truques para simular um forno combinado, né? Que é esse truquezinho do vapor. É só colocar uma tigelinha com vapor lá dentro do forno, que vai fazer vapor lá para manter a umidade do nosso pão. Olha o nome, umidade, chegando mais uma vez por aqui, né? O forno elétrico, ele tende a desidratar mais os nossos pães. Por isso que a gente usa esse truquezinho do vapor dentro dele. Por que a gente não faz isso no forno a gás? Porque o forno a gás é aquele perrengue para chegar na temperatura. Então, se a gente colocar qualquer coisa lá que vai diminuir a temperatura do forno, vai dar ruim, porque ele vai demorar ainda mais tempo para chegar na temperatura correta e etc. É a única diferença de forno elétrico para forno a gás. Você precisa ter um forno que esquenta. Esquentou, você faz o pão em qualquer lugar. Gente, eu já fiz pão, vou falar para vocês. Nas minhas andanças por esse Brasil afora, eu já fiz pão. Filma isso, Thales. Filma isso, porque isso é importante falar. Bom, estava falando aqui que eu já fiz pão em todos os lugares deste Brasil afora. Tinha lugar que tinha um forno que era capengo, assim, porque não tinha pé. Outro lugar, o forno, as bandejas eram tortas. Outro lugar era um forno assim, alavanca. Liga gás, desliga gás. Termostato, 180, 200, 300 graus, não existia. Você faz o quê? Você faz o pão. Eu falo, eu só não asso pão em folha de bananeira porque não dá. Porque se desse, eu assava também. E olha que você ainda posso fazer o teste. Então, assar, você precisa de um lugar que tenha temperatura e alta temperatura. Tendo isso, você faz o pão em qualquer forno, tá? Então, é isso, gente. A única diferença é o vapor. Forno elétrico com vapor, forno a gás sem vapor e muito, muito quente. Os primeiros 15, 20 minutos. Esse daqui ficou 16 minutos no 230 graus. E depois eu baixei para 200 graus. Quando é o maior, eu já deixo um pouquinho mais. Eu já deixo ali 20 minutos para ele ter essa explosão de forno, né? Porque o maior demora um pouquinho mais de tempo para assar do que esse menorzinho aqui. Então, forno é isso. Aí, a pergunta que mais existe é: quanto tempo? Quanto tempo de forno eu deixo? Não conheço o forno da sua casa. Não faço ideia de como que ele é. Forno é estudo constante, tá? Constante. Você vai ali testando as suas receitas e você vai anotando quanto tempo ficou no seu forno e etc. Porque se eu falar aqui, o meu ficou 16 minutos a 230 graus e depois ele ficou mais 20 minutos aproximadamente em 200 graus, tá? Eu tirei, vi a temperatura dele interna, tava bom, tá bom. Pois é, se vocês quiserem investir em algo que é super baratinho, é isso aqui. É um termômetro para massa de pão.
Invistam nisso, tem em qualquer loja de cozinha, dessas lojas de tralinha de cozinha tem, aí em qualquer lugar, que aí você vai espetar no seu pão, e se ele der mais de 90 graus, sinal de que ele está bem assado, tá? Então, para você não ficar errando muito se o pão está cozido ou não, que é sempre um problema, usa o termômetro que facilita demais a sua vida. Perguntas? Vamos lá. Bora responder. Vou começar de baixo para cima. Bora para as perguntas. Forno elétrico, não posso colocar água porque tem resistência embaixo e em cima. Não tem elétrico? Faz o seguinte. Não, ela está pensando que você vai colocar na resistência. Não tem não bota na resistência, você coloca é que eu não sei, talvez o dela não tenha. Existem fornos que têm resistência em cima e embaixo. O que você faz coloca o seu panetonezinho aqui e você coloca uma assadeirinha aqui com um pouquinho de água fervendo. Não é banho-maria, tá? Pelo amor de Deus. Pega uma assadeirinha de pão qualquer, assim, que caiba aqui, em qualquer coisinha pequena, você coloca um pouco de água fervendo para ele fazer um pouco de vapor no seu forno. Show? Forno a gás, deixar na temperatura máxima, 15 a 20 minutos, depois baixar para quanto? Depois baixar para a temperatura que está aí. Sempre no elétrico o a gás é sempre um pouco maior do que está no elétrico. Então, se aí no elétrico está 200 graus, você coloca aí no seu uns 220, 210, eu não sei, porque tem forno a gás que é super potente também. Então, talvez se eu fale isso, alguém vai seguir isso na receita, e aí vai queimar o pão. Então, tem que saber aí como que seu forno vai funcionar. Pode ser usada a função vapor do forno a gás? Essa função vapor do forno não é suficiente, tá? Eu já fiz esse teste no forno do meu pai, e ele não tem vapor suficiente para fazer vapor dentro do forno, então não pode. Quando levar para assar no forno a gás, diminui a temperatura? Quando levar para assar no forno a gás, não diminui a temperatura pelo menos por 15 ou 20 minutos. Pode fazer a fermentação à parte, fermento, água e açúcar, e depois adicionar farinhas? Pode, mas essa é outra aula. Substituir o fermento por fresco em barra? Pode substituir o fermento por fresco em barra, são 3 vezes a quantidade desse. Então, se nesse eu usei 3, você vai usar 9. O panetone fica na grade do meio do forno e a água com vapor na grade mais de baixo? Exato. Vou mostrar aqui para vocês. Não tenho pergunta, só gratidão. Muito obrigada. É isso, gente. Bom, eu vou levar para assar só para exemplificar aqui para vocês essa questão aí, porque a gente ainda tem aula para seguir aqui, tá? E esses bonitinhos vão descansar. Porque eles vão descansar, sabe até quando? Até amanhã. Não tem problema deixar eles em temperatura ambiente até amanhã, 12 horas, 14. Não tem problema nenhum, tá? Pode fazer longa fermentação com esse fermento também. Aí aqui é o seguinte, já pré-aqueci, faz de conta, que está pré-aquecendo aqui ainda. Então, eu fervo água ali, vou colocar o meu pão, tá quente, 230 graus. Aí eu vou pegar uma assadeira mais embaixo aqui, que no meu forno já tem. Olha a quantidade de vapor que faz aqui. Fecho. E deixo ele aí por 15, 20 minutinhos, até eu ver que ele explodiu, que ele subiu. Depois que você percebe que ele subiu, aí você pode baixar a temperatura, tá, dele, para aí sim ele não ficar queimado, né? Não queimar demais, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui já estava até queimando o chocolate. Eu não gosto de usar muito gotas de chocolate. Primeiro que eu não gosto de chocotone, eu gosto de panetone, né? Eu, Paula, particularmente. Mas meus filhos amam chocotone, então fiz mais por conta deles. Então, aqui é o seguinte, chocolate aqui. Vou cortar um pouquinho, só para exemplificar formas de rechear o panetone.
tá? Para vocês. Seguinte, deixa eu pegar isso aqui. Aqui a gente poderia ter recheado também, mas depois que dobra de volume, tá? Você pode fazer um furinho aqui na massa. Vou fazer um furinho aqui. Dentro. Aí você coloca, sei lá, o recheio dele. Se você queira. Eu tô dando aqui o meu, o grande eu fiz com doce de leite ganache. Esse daqui é um creme de confeiteiro. Um creme normal desses de confeiteiro que você faz, com ovo, amido e etc, tá? Você vem, recheia. E aí depois você vai fechar. E aí para fechar, você vem com a colher de novo. O ideal é fazer isso sempre depois que ele já dobrou de volume, tá? E que ele vai assar. Aí você vem e fecha aqui a parte de cima novamente. Com a colher. Esse ato de depois que ele descansou e você mexer um pouquinho na massa, não tem problema nenhum, tá? Não vai alterar a fermentação do seu pão, do seu panetone, de jeito nenhum, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Você pode fazer assim. A ganache, para quem não sabe, é uma receita de ganache super simples, é só você misturar 200 gramas de chocolate, você derrete ele em banho-maria, o chocolate, é qualquer um que você queira usar, pode ser um chocolate vegano até, né? Existem vários aí sem leite no mercado, então você pode usar qualquer um aí. E depois você só coloca o creme de leite, depois que ele derreteu bem em banho-maria, você tira do banho-maria e junta o creme de leite, uma caixinha de creme de leite, pode ser a caixinha normal. Quem não pode leite, pode fazer aquela creme de castanhas, que nada mais é do que deixar a castanha de molho por 12 horas, depois escorrer a água do molho e triturar as castanhas no processador com um pouco de água, até formar um creme, né? Deixar ela bem cremosa. E aí você vai peneirar para não ficar com aqueles grumos de castanha, aquele líquido você usa como se fosse um creme de leite aí para as receitas de vocês, né? Ou aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fatiar o panetone na base dele de cima. Já quero mostrar para vocês a textura que ele tá, desse panetone vegano. Não, né, Fê? Mas pode ser aqui, né? Vem aqui, Fefo, vem mostrar a textura para eles bem de pertinho, essa textura desse panetone. Olha isso aqui, ó. E ele nem tá quente mais, já tá friozinho, tá sem foco. Nem tá quente mais, tá? Já tá bem friozinho. Aí a gente vem aqui no meio. Faz aquela famosa covinha. Tira uma parte. Come essa parte. Eu vou colocar a ganache mesmo, que tá no saquinho de confeitar. Recheia com ganache. Sem dó. Vem e fecha. Aí, se você quiser cobrir com chocolate por cima, tá? Você pode cobrir com chocolate por cima. Ou simplesmente vir com a ganache aqui, fazer uma brincadeirinha com ela. Sobre a durabilidade.
Durabilidade é teste, você vai ter que testar aí quanto tempo ele vai dar para vocês. Eu não fiz um teste de longa duração desse panetone, tá? Mas eu sugiro aí que deixe ele pelo menos uns 3, 4 dias de boa durabilidade, tá? A gente aqui só vem alisando. Oi. Se a aula vai ficar gravada, vai como bônus para vocês no Hotmart, tá? Essa aula vai ficar gravada assim. A gente deu isso de bônus, porque era mesmo para ser só o ao vivo, né, para vocês aqui. Mas eu entendo que tem gente que mora fora e etc, e tem o fuso horário. Então, a gente resolveu deixar o acesso aí por 30 dias dentro do Hotmart, tá? Pode verificar se está assado com o termômetro digital? Eu nunca usei aquele termômetro digital para pão assim, não. Não sei se ele funciona. Eu sei que ele é mais para ver outras coisas, cremes e etc. Eu não sei se a base dentro ele vai aferir a temperatura corretamente. Porque é dentro que importa, né? Então, tem essa grande diferença. Ah, e tem uma diquinha também aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer as raspinhas, como eu fiz para aquele outro ali, vou até botar ele aqui. Eu fiz essas raspinhas, eu usei um cortador desses, de legumes mesmo. E aí é só vir aqui e passar para fazer as lascas de chocolate. Tá? Ele está suando aqui, porque é nessas horas que eu geralmente Colocaria o chocolate na mesa. faço cagada. E aí você vai fazendo as lasquinhas de chocolate branco. Com a manteiga no lugar do óleo fica muito diferente? Não fica nada diferente, pode fazer, tá? A gordura que você quiser usar, você vai usando aí para o seu panetone. E aí você vai tirando as raspinhas e vai usando. Aqui não dá para botar assim, tá? Isso vai ficar ruim. Agora acho que vocês querem ver o panetone cortado, né? Precisa fazer temperagem no chocolate? Não precisa fazer temperagem, eu estou fazendo uma ganache, né? Eu não estou usando chocolate derretido. Mas não precisa fazer temperagem, não. Deixa eu só limpar aqui. Ai, gente, esse panetone, muito maravilhoso. Essa massa, muito boa. Meu Deus. Vocês viram aí que eu tirei um monte de objeções de vocês, que vocês ficam falando, ai, eu não sei fazer pão, eu não dou jeito para coisa, eu não tenho batedeira, ai, eu não uso açúcar, ai, não sei o que da farinha importada e etc. Gente, vocês viram aqui como é fácil fazer a receita do pão? Vocês viram que eu não demorei nada para misturar a massa, nem 10 minutos eu demorei para misturar a farinha e água. É muito simples. Você fazendo um pão na sua casa aí por semana, que você corta as fatias. Helicóptero. Que você corta as fatias e você deixa o seu pão congeladinho no congelador, que você tem as fatias do pão aí durante a sua semana. Você não precisa fazer pão todo dia, não. Não precisa ser padeira, não, e ser a louca de fazer lá 30 receitas no dia. Não, é uma na semana que você faça. Isso vai mudar a sua vida, mas muito. Eu recebo todos os dias muitos depoimentos de pessoas que falaram, Paula,
eu comecei a te seguir, eu só troquei os ingredientes, eu só troquei os alimentos, eu emagreci, eu tô menos inchada, eu não tenho mais restrição, as minhas doenças crônicas, meus problemas crônicos estão diminuindo, absurdo. É uma mudança, uma. E faz muita diferença na sua vida. Só que não é qualquer mudança. Não é uma mudança para comer coisa ruim. Porque se fosse para comer coisa ruim, para te oferecer coisa ruim, eu não estaria aqui. É uma mudança para trocar o que tem por aí por algo que é extremamente delicioso. Não é que é ruim. Gente, olha isso aqui. Isso daqui macio desse jeito. Uma massa sem glúten, sem leite, sem ovo. É bom de verdade. Qualquer pessoa come e ela não vai saber que ela está comendo algo sem glúten. Nem conta. Deixa para contar só depois que ela gostar. Aí vocês vão ver a diferença que isso faz. E que isso transforma não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que mora com você. É muito difícil para quem tem ali intolerância, restrição alimentar, ser o único e o sozinho da casa. É por isso que eu faço esse trabalho. Porque eu também não gosto de ser a única que não come a pizza. Eu também não gosto de ser a única que não come o panetone. Então, eu faço na minha casa para todo mundo. Não é para eu ser a única que como ele. Todo mundo na minha casa come. Meus filhos comem. Eu acabei de falar. Eu fiz esse panetone porque os meus filhos gostam. E eles não têm restrição alguma. Mas porque é bom. Porque não é comida para doente. Comida para doente a gente deixa por aí. Aqui não. Aqui a comida é para todo mundo que gosta de coisa boa. Vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer aqui aquela caquinha, né? Para cortar. Eu vou pegar um palito para espetar aqui. Senão eu vou sujar toda a minha mão. Oi? Vou cortar a pontinha aqui assim. Como me ensinaram, sabe, gente? Que me ensinaram como era que cortava as coisas, porque falavam que eu cortava as coisas tudo errada. E aí estão me ensinando como é que corta os negócios. Esse panetone aqui eu fiz ele hoje de manhã, até postei nas redes sociais. O que eu postei eu fiz sem nada de recheio. E esse daqui eu resolvi brincar, rechear ele. Nossa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Sabe por que que não sabemos o prazo de validade do panetone? Sabe por que não sabemos o prazo de validade do panetone? Eu sei. Porque não sobra. Então não tem essa, não sobra, gente, não dá, não sobra. Então eu chuto aí uns 3 dias, mas não passa de 2, tá? Porque o que é bom não sobra, não. Olha isso aqui. Esse daqui eu fiz uma brincadeirinha com ele, eu recheei com doce de leite, eu fiz ele com uva passa, porque é o que eu gosto, né? Eu fiz ele com frutinhas cristalizadas, doce de leite de recheio e coloquei uma ganache de chocolate por fora. E ao contrário do que eu fiz com esse, o que que eu fiz? Eu tirei ele dessa forminha, tirei a forminha inteira, eu fatiei ele na horizontal, horizontal. Assim, horizontal, horizonte. Eu fatiei ele em 3 pedaços na horizontal e eu recheei, montei como se fosse um bolo estruturado. Olha, é uma super ideia aí para vocês servirem como sobremesa no Natal. Fica incrível também. Então, são formas diferentes para vocês fazerem a apresentação do panetone aí de final de ano para vocês. Mostra de novo o termômetro, por favor. Vocês querem que eu mostre o termômetro? Esse é o termômetro. É que eu mostro de cima, assim? Deixa eu ver. Vem pertinho, Fefo. Vem pertinho aqui. Vem pertinho mostrar o termômetro. O termômetro tem várias temperaturas aqui diferentes, tá? E aí você espeta ele, e não tem problema, tá? Quando você espeta e ele não está na temperatura,
você pode voltar para o forno e terminar de assar, não tem problema nenhum, não vai afundar, nada disso, tá? Você pode fazer isso também. Por isso que é bom ter o termômetro em casa. E é isso, gente. Olha esse panetone maravilhoso. O da manhã tá aqui, coitadinho. O da manhã tá aqui, ó, ao relento, ali. Tá ali ao relento, jogado ali, porque geralmente a gente embala o panetone, deixa embaladinho em saco plástico, fechadinho, né? Se botar na geladeira, tem que aquecer no dia seguinte, mas tudo bem. 20 segundos no micro-ondas. Vou mostrar para vocês. Porque não basta falar, tem que mostrar, né? 20 segundos no micro-ondas no dia seguinte, você deixa ele lá, ele sai quentinho, que é uma delícia de comer panetone quentinho, e super macio de novo. Então, não tem desculpa para não comer mais o sem glúten. Vamos. Pergunta da Patrícia, que subiu porque fez antes. Em forno elétrico, os 20 primeiros minutos, a temperatura é só embaixo? Em forno elétrico, sempre nas duas resistências, tá? Sempre. Para tudo. Por que a gente assa nas duas resistências? Esse micro-ondas é devagar. Por que a gente assa nas duas resistências? Para ter uniformidade de temperatura dentro do forno. Se você deixa só embaixo, esse é o problema do forno a gás. Se você deixa só embaixo, que é onde tem a chama, até ela completar o forno todo lá, demora uma vida. Falou que dela queima. Se queima, ou você diminui um pouquinho a temperatura, mas para ter explosão de forno, os primeiros minutos tem que entrar em temperatura alta, tá? Ou você bota a sua grelha mais para baixo, a sua assadeira mais para baixo, dá um jeito aí. Olha aqui, ó, o de hoje de manhã. Gente, é vegano, tá? É vegano, não é só sem glúten. Só sem glúten é uma coisa. Mas sem glúten, sem leite, sem ovo, com essa textura, difícil. Tem igual. Posso diminuir o açúcar e colocar recheios salgados? Pode fazer até sem açúcar, como eu falei, e usar o recheio que você quiser. Contanto que não seja líquido demais o recheio, né? O recheio tem que ser mais encorpado. Ó, uma ideia que o Fefo viu hoje, falou para mim, pode fazer um panetone de banoffee. Colocar banana no meio, assim, colocar doce de leite. É uma dica aí para vocês também fazerem, tá? Para quem gosta, né? O Fefo ama banana. Eu falei que eu vou fazer especialmente para ele, vai comer o panetone inteiro. Vamos lá, o que mais? Ok? Fala para quem gostou muito, colocar aqui as reações, a carinha. Se Pessoal, olha, é super importante esse feedback aí de vocês. Eu preparei uma aula muito completa, com praticamente todo o conteúdo que é possível passar dentro da panificação. Eu sei que é pouco tempo e tem muita informação aí para sempre para passar. As minhas alunas da comunidade que já conhecem essa receita, elas estão aqui fazendo a aula de novo. E aí eu falei, gente, informação nunca é demais. Vocês sempre aprendem alguma coisa nova. Então, eu tentei passar o máximo, toda a informação que eu consigo aqui passar nesse tempo para vocês. Óbvio que tem muito mais, teria muito mais coisas que eu gostaria de passar sobre muitas coisas, mas isso a gente deixa para os cursos grandes. Essa aulinha foi mais para dar uma introdução aqui do que é esse universo de panificação e para quebrar esses paradigmas que vocês têm aí de que é difícil, de que não é possível, que só precisa ter equipamento bom para fazer e forno bom para fazer e etc. E não, eu quis mostrar mesmo na simplicidade do fazer a receita, mostrar para vocês que é possível, tendo o que vocês têm em casa. E mais, com farinhas extremamente acessíveis, tá? Sabe quanto custa um panetone grande desse inteiro para vocês? R$10. Sem glúten é caro? A receita sem glúten é caro?
Receita inteira dele custa R$10. Não é o sem glúten que é caro. O que tem por aí é muito caro. Mas aqui, e as receitas que eu faço dentro das minhas aulas, são receitas super acessíveis. E para quem não quer gastar dinheiro com coisa ruim que tem aí fora, o negócio é fazer em casa. Gente, não dá trabalho. Vocês viram aqui, eu mexi a massa na mão. Não dá trabalho. E tem novidade pintando no mercado aí, que eu não paro, vocês sabem disso. Eu sou ali um canhão de fazer coisa, de fazer conteúdo, porque eu quero entregar o melhor da culinária sem glúten para vocês. Porque eu não quero que vocês passem vontade, vocês tenham restrição a qualquer coisa. Tudo que vocês sonham em comer são coisas que eu faço já. Porque eu vou trabalhar para chegar em tudo que vocês querem comer do tradicional, só que não sem glúten, né? Que é a minha pegada. E aí eu fiz e vou lançar agora para vocês e para todo mundo um e-book de receitas com 50 deliciosas receitas para quem quer aí viver sem trigo, tá? Foi um apanhado com as minhas melhores receitas desse ano de 2021. Muita receita bacana para quem não quer ficar fuçando em rede social, internet, ficar caçando as receitas lá no Instagram e etc. Ai, tem que ficar lá salvando tudo e não sei o quê. Ai, vou fazer uma receita, ai, queria tanto aquela receita, vou ter que olhar o feed da Paula, ficar procurando receita. Eu compilei tudo num e-book, que é um livro digital. Para quem não conhece, é um livro digital, o e-book. E você tem aí no seu celular, você pode baixar e ter aí no seu celular, ou você pode imprimir também. E ele está um e-book super completo, são 70 e tantas páginas dele. Vai dar uma roladinha nele aí, Thales. Fala sobre as farinhas. Eu montei uma mistura de farinhas, quer dizer, 3 diferentes misturas de farinhas. Passa mais uma. 3 diferentes misturas de farinhas para vocês, que está ali, ó. Mistura de farinha 1, mistura de farinha 2. Tem a dica do forno, dessa historinha do forno a gás. E aí são receitas variadas. Tem pão, tem bolo, tem torta, tem pastel, tem massa fresca, tem biscoito recheado, tem pão de mel, tem tudo que vocês têm vontade de comer. Tá assim, super recheado. Peguei assim uma seleção das minhas melhores receitas de 2021 para trazer para vocês, tá? E assim, vocês podem até imprimir, como foi o que eu fiz aqui. Pega, se quiser imprimir bonito, vai numa gráfica. Leva numa gráfica o arquivo e manda imprimir bonito. Eu imprimi na minha impressora mesmo, só para ter um caderninho. Adoro ter caderninho de receita. Então, eu imprimi aqui na minha impressora do estúdio mesmo. E assim, eu tenho meu livrinho aqui para quando eu quero consultar alguma receita rapidamente, etc. E a gente fez ele num valor, assim, super, super barato para vocês, tá? É R$29,90, né, Thales? R$29,90 apenas. Esse e-book que foi feito com todo carinho do mundo, tá? Por mim e pela equipe minha de produção de mídia, que fez esse e-book delicioso aí para rechear e até para vocês, se quiserem dar de presente de Natal para alguém. Conhece alguém que gosta de cozinhar? Manda essas receitas para as pessoas irem variando o cardápio aí. Chega de só ficar restrita a só essa farinha de trigo zoada que existe por aí. Não, vamos colocar novos ingredientes para jogo, gente. Quanto mais gente fazendo sem glúten, menos restrito a gente vai ficando, né? A gente tem que introduzir essas pessoas nesse universo, para elas verem que é gostoso também. E tirar o estigma de que sem glúten, sem leite é ruim. E com relação a sem leite, etc., tem as substituições para tudo. Quando tem determinada farinha, tem a substituição lá. Açúcar também, leite também. Então, ele está um e-book bem bacana para vocês aí de final de ano. O link desse e-book já está na área de membros desse Panetone.
no curso, nesse workshop, tá lá. O aluno clica e compra dentro do Hotmart. O link está dentro do Hotmart, dentro da área de membro de vocês, e está lá na minha bio do Instagram também, para quem quiser. É um baita presente aí de final de ano, espero que vocês gostem dele, que foi preparado com muito, muito carinho. A Zelita nunca entrou no Hotmart, então ela se cadastrou para assistir essa aula e nunca entrou no Hotmart. Explica como é que faz, se tiver dúvida, por favor. Zelita, no seu e-mail que você comprou, o seu e-mail de compra lá, você recebeu um e-mail, né, para você estar aqui na aula. Nesse e-mail tem lá para você acessar a sua área de membros do Hotmart. Aí você vai criar um login e senha, super simples, e você vai acessar, vai ter todo o acesso à sua área de membros. Eu sempre falo para vocês deixarem esse e-mail do Hotmart sempre salvo nos favoritos lá, nos avisos, nas estrelinhas e etc. Que aí quando vocês quiserem achar o e-mail, vai lá nos salvos, e aí vocês acham e conseguem acessar a área de membro do Hotmart de vocês, tá? É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula aí para encerrar esse ano 2021. Foi um ano muito difícil para mim, para a nossa família, foi um ano muito pesado mesmo, não foi fácil. 2020, que todo mundo falou que ia ser muito difícil, não foi tão difícil quanto foi 2021, mas a gente quis encerrar esse ano só com alta astral, para que o ano que vem seja tudo muito diferente, né? Então, eu quis fazer essa aula mesmo para fechar, tipo, com chave de ouro esse ano de 2021, né? E desejar aí que o próximo venha mais leve, mais gostoso, mais saboroso, com muitas receitas sem glúten para vocês, tá bom? Ó, beijos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela confiança no trabalho, e quando vocês fizerem a receita, marca lá na fotinho, marca mesmo, dá tag, @viversemtrigo, que eu consigo ver. Quem só cita o Viver Sem Trigo, eu não consigo ver, porque são muitas coisas. Mas quem dá tag mesmo, eu consigo ver, ou marca nos stories, que eu vejo também e reposto todo mundo, tá? Vou adorar ver vocês fazendo esse panetone aí. Beijo grande, até uma próxima, até 2022.